Quanto às cruzadas e quanto também às guerras que foram levadas a cabo pelo Sacro Império Germânico, hum, na realidade há razões específicas porque elas existiram. Não foi invenção nem da Igreja, foi invenção, os reis decidiram tomar essa iniciativa, porque na altura a Igreja não tinha tanto poder assim. Hum, o que aconteceu foi o seguinte: temos que nos reportar à altura, não é? Ao tempo em que isso se passou. Primeiro, os exércitos de Mujadina, que era um antigo império assírio, não é? Os exércitos de Mujadina estavam uh, às portas da Europa. Ou seja, o Império Assírio estendia-se desde a África, desde o Médio Oriente, desde também a África, a Ásia Ocidental e até ao Mediterrâneo, até enfim, aos Balcãs, até ao Império Turco, à parte que é a Turquia, conhecida hoje como a Turquia. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: de tal forma que os muçulmanos tinham tanto ódio dos cristãos que eles o que fizeram foi o seguinte: eles vieram com exércitos de milhões de homens e colocaram-se do lado do Mediterrâneo. O que é que eles começaram a fazer? Lembrem-se, milhões de homens, quando a Europa só tinha um exército todo junto, a Europa junta tinha um exército de 800 mil homens. Vejam a diferença. E claro que os exércitos de Mujahideen estavam muito mais bem equipados do que os europeus. Muito mais bem equipados. Vocês imaginem o seguinte: a Europa, o que é que ela se viu? Viu-se à beira de quase que a destruição. Eles sabiam que se entrassem os exércitos de Mujahideen na Europa, que tudo sairia destruído. O que aconteceu? O Mujahideen mandou os seus homens construírem uma ponte de madeira sobre o Mediterrâneo, porque ele foi encontrar as águas mais calmas do Mediterrâneo para colocar. Só que ele não construiu uma ponte. Ora, se agora demora anos a construir uma ponte de cimento com a tecnologia, naquele tempo demorava muito mais. Temos que ter em atenção o seguinte: que o clima, as condições atmosféricas, o clima que existia na Europa era um clima não tão quente, era um clima que a maior parte do tempo era muito frio, caía neve e isso tudo, coisa que os exércitos de Mujahideen não estavam habituados. Ora, eles começaram a construir a ponte numa altura em que era calor. Só que eles não imaginavam que o tempo na Europa fosse tão frio. O mar Mediterrâneo começou a ficar agitado. E ao ficar agitado começou a destruir a ponte. Ou seja, eles viram que não conseguiam nada. Eles esperaram até que viesse mais calmaria para fazerem aquilo mais rápido. Mas eles, ao esperarem, veio o inverno. E com o inverno, centenas de milhares de soldados do Mujahideen morreram de frio. Então, Mujahideen, o que é que lhes teve que dizer? Voltem, vamos voltar para a nossa terra. Foi o que disse. Vamos voltar para a nossa terra. Essa foi a salvação da Europa. Foi porque se não existisse o tempo frio, eles construíam a ponte que ia ligar o continente africano ao continente europeu, e com isso eles conquistavam a Europa. E hoje em dia, e isto é preciso frisar, as pessoas falam muito mal da Igreja Católica, falam muito mal dos governos europeus, mas se não fosse a Igreja Católica e os governos europeus, porque os governos europeus, os reis, andavam todos de costas viradas uns contra os outros, e o Papa é que os tornou unidos. Se não fosse a Igreja Católica a fazer isso, hoje em dia eu não estava a falar português, nem vocês, nem estavam a falar outra língua qualquer.
nós estaríamos a falar todos árabe. Éramos todos muçulmanos. Não só os africanos, não só a parte da Ásia Ocidental, não só a parte do crescente fértil que é do Médio Oriente, não só a Europa, mas todas as Américas. Todos os locais onde os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, os franceses colocaram os pés. Nós estávamos todos a falar islâmico, árabe, estávamos todos a falar árabe e a nossa religião era islâmica. Acreditem, mesmo que vocês todos preferissem que nós fôssemos islâmicos, pelo menos Deus foi bom comigo. Eu preferia ser cristão. Sempre. Isso. Deus é bom nisso. E sempre será. É nisso e em todas as coisas. Deus é extremamente bom. Quanto à questão dos hunos. Os hunos ajudaram bastante. Os hunos, isto tem que ser dito, os hunos eram um povo malicioso. Átila, vocês já ouviram falar no Átila? Átila invadiu a Itália a procurar novos sacas. Enquanto ele passava, refugiados fugiam para as ilhas na costa do Adriático. A verdade é essa. E ali iniciou-se uma povoação que mais tarde daria origem à cidade de Veneza. As forças romanas estavam esgotadas e o exército principal continuava na Gália. Entendem? Os hunos também estavam fracos, esgotados por incessantes campanhas e doenças e fome na Itália. A verdade é essa, eles também não estavam habituados. Na reunião com o Papa Leão I, o Átila concordou recuar. E foi aqui, em 453, com o Papa Leão I, que a Igreja Católica começou a ter o poder absoluto que devia ter. Porquê? Porque com isto fez com que os reis da Europa se juntassem para lutar contra os muçulmanos. E vocês falam, eles mataram os judeus na Inquisição e mataram muçulmanos. Ora, os muçulmanos vinham para a Europa para tentar procriar, que era para depois se apoderar da Europa. Os judeus, por mais que vocês digam que não, os judeus eram quem emprestavam o dinheiro da Europa, ou seja, eram agiotas. Todos nós sabemos que os agiotas não são boa coisa, porque eles cobram juros em excesso. Há outra coisa que é preciso saber. Só o rei de Portugal e o rei de Inglaterra é que não tinham dinheiro pedido aos judeus. Eram os únicos que não precisavam do dinheiro dos judeus. De resto, todos os reis da Europa precisavam. Ora, e eles juntaram-se e decidiram-se acabar com os judeus. E com isso criaram a Inquisição, que a Igreja depois, mais tarde, foi aceitando. Essa é a questão, entendem? Outra coisa, depois o Império desintegrou-se após a morte de Átila, em 453, essa é a verdade, porque nenhum líder forte podia manter os povos juntos. E depois, enfim, isso surgiram-se muitas questões que depois deram origem a vários povos. Por exemplo, vamos dizer, os búlgaros, não é? Os búlgaros, a Europa Ocidental deixou de ter os hunos lá. Os hunos eram o povo que controlou a maior parte da Europa de leste e também até aos montes Urais. E como vocês podem ver, graças a Deus que nós tivemos isso tudo. Claro que era bom que não fosse a matar ninguém, mas nós também não podemos ter situações perfeitas, não é? E hoje em dia o que nós temos foi aquilo que nós conseguimos. E aquilo que nós conseguimos, os nossos antepassados verteram sangue e lágrimas para conseguirmos aquilo que temos. E Deus nos proteja sempre para que isso seja assim.